Paulo Sérgio na marca do pênalti 25 anos depois de um lance decisivo na carreira dele. Quando eu fui intimado a bater o pênalti, eu já fui determinado a bater no canto esquerdo do goleiro, né? E pro meu erro, como a caça era grandão, quando eu ajeitei a bola, eu tive a falha de olhar pro goleiro, e o caça era muito grande, ele começou a balançar. Aí eu digo, eu tenho que bater lá e seja o que Deus quiser. Só pensar em voltar para Belém, só pensar em descer em Belém. Foi no dia 21 de março de 1991, estádio São Januário. O pênalti bem batido decretava o empate do Remo em 1-1 e a eliminação do Vasco na Copa do Brasil. Já tinha um segundo tempo praticamente todo ainda, sabíamos que ia sofrer pressão até o final. Mas graças a Deus, como o Paulinho de Almeida é um treinador muito inteligente, que sabia armar um time na retranca, armado defensivamente, isso deu solidez para a nossa defesa para aguentar o placar que nos deu a classificação. Encontramos Paulo Sérgio agora como o tio Paulo. Aos 51 anos, ele dá aula de futebol a garotos de uma comunidade do bairro Águas Brancas e Ananindeua. No bate-papo com os meninos, a prioridade é a formação de cidadãos. Eu sei que não é fácil. Hoje em dia, nossos jovens estão se perdendo. Mas e sobre o famoso pênalti que eliminou o Vasco? Não sabia não. Agora eu tô sabendo. Na televisão. Ah, tá bem informado então, hein? Sim. Não. Agora tá sabendo. Não gosto de estar contando porque às vezes a gente pode pensar que é vantagem e tal. O que eu conto às vezes são experiências que eu passei no futebol. E nessa história que já tem 2 décadas e meia, outro protagonista, o cara que sofreu o pênalti. Ele lembra bem o duelo com o gigante da colina. Essa partida ela já teve uma guerrinha formada desde o jogo de ida em Belém, onde nós empatamos com o Vasco da Gama. E nós chegamos lá tranquilo pro jogo, um campo bom de jogar. Imprensa local só falava que o Vasco ia dar uma goleada. Nós fomos para cima do Vasco, conseguimos aquele empate ali, eu sofri a penalidade, o Paulo César com muita competência bateu e nós passamos no vestiário do Vasco da Gama depois do jogo e o Eurico Miranda estava esculhambando com a equipe dele lá, dizendo que tinham perdido por uma equipe de índios do Pará. Então nós saímos do nosso ônibus e fomos fazer a nossa festinha no hotel. Mas e agora? O Remo de hoje? Paulo Sérgio acredita que o Leão tem condições de passar pelo time carioca. O Remo tem condições de vencer o Vasco aqui. Os clubes daqui sempre fizeram frente a essas equipes. E se você for dar uma olhada, o Vasco também não é essa maravilha toda, não tem jogadores assim excepcionais no Vasco. Então acho que tudo pode acontecer. A força da torcida influencia muito, é o 12º jogador, então o Remo tem tudo para sair vitorioso desse jogo. Mas uma certa amizade vai impedi-lo de torcer pelos paraenses. Não é porque eu seja Paysandu, é porque eu tenho um amigo em comum no Vasco, né, que é o Jorginho. Eu não gosto do Vasco, mas por eu ter essa amizade com ele e tal, eu vou torcer pro Vasco. Paulo Sérgio Gomes Bentes, o atacante paraense que sempre será lembrado por um pênalti bem batido e que hoje inspira garotos a não fugir da responsabilidade na hora da decisão. Nem que para isso utilizem estratégias para confundir o adversário.